Existe uma profecia que poucos conhecem. Uma visão que foi mantida em silêncio por décadas. Uma previsão sobre um líder sul-americano que mudaria seu país para sempre. E esse líder tem um nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Baba Vanga viu o destino político dele. Viu o que aconteceria em 2026. E o que ela viu é tão perturbador, tão impossível de ignorar, que precisa ser contado agora. Porque estamos vivendo exatamente o momento que ela previu. Baba Vanga nunca esteve no Brasil. Nunca conheceu Lula pessoalmente. Mas nas décadas de 1970 e 1980, quando ela ainda estava viva, ela teve visões sobre um homem que emergiria da América do Sul. Um homem do povo, um trabalhador, alguém que viria de baixo e chegaria ao topo. Ela o descreveu em detalhes impressionantes. Disse que ele viria de um lugar de pobreza extrema, que perderia um dedo em um acidente de trabalho, que se tornaria líder sindical, que seria preso, que chegaria à presidência, que cairia, que ressurgiria. Cada detalhe que ela descreveu corresponde exatamente à vida de Lula. Como ela sabia? Baba Vanga tinha 85% de precisão em suas previsões. Ela previu a queda da União Soviética, previu o 11 de setembro, previu tsunamis, crises econômicas, mudanças políticas em todo o mundo. E ela previu o destino de Lula da Silva em 2026. O que ela viu vai chocar você. Vamos começar do começo. Vamos entender quem era Baba Vanga e por que suas previsões sobre Lula importam tanto. Nascida em 1911 na Bulgária, Vangelia Pandeva Dimitrova perdeu a visão aos 12 anos em um tornado. Mas quando perdeu os olhos físicos, ganhou outra forma de ver. Começou a ter visões do futuro, visões tão claras, tão detalhadas, que as pessoas vinham de todo o mundo para consultá-la. Líderes políticos, cientistas, pessoas comuns, todos buscando respostas sobre o que estava por vir. E ela dizia a verdade, mesmo quando era terrível, mesmo quando ninguém queria ouvir. Nos anos 1970, durante uma de suas sessões, ela começou a falar sobre a América do Sul, sobre o Brasil especificamente. Ela disse que viu um gigante adormecido, um país com potencial imenso, mas preso em ciclos de promessa e desilusão. E então, ela começou a descrever um homem. Ela disse que esse homem nasceria no Nordeste brasileiro, em uma família extremamente pobre, que enfrentaria fome na infância, que migraria para o Sul em busca de trabalho, que perderia parte de um dedo em uma fábrica. Todos esses detalhes correspondem exatamente à biografia de Lula. Mas ela não parou aí. Ela continuou vendo, continuou descrevendo o que viria. Ela disse que esse líder se tornaria um líder dos trabalhadores, que organizaria greves enormes contra o governo militar, que seria preso por suas atividades, que fundaria um partido político, que tentaria chegar ao poder e falharia várias vezes antes de finalmente conseguir. Tudo isso aconteceu, exatamente como ela previu. Lula liderou as greves do ABC paulista no final dos anos 70. Foi preso pelo regime militar. Fundou o Partido dos Trabalhadores em 1980. Perdeu 3 eleições presidenciais antes de vencer em 2002. Cada detalhe que Baba Vanga viu se tornou realidade. Mas as previsões mais importantes são sobre o que viria depois, sobre os ciclos que esse líder atravessaria, sobre o destino dele em 2026. Porque Baba Vanga não viu apenas os eventos, ela viu o padrão, o ciclo, a repetição. Ela disse que esse líder chegaria ao poder e seria adorado, que milhões o veriam como salvador, que tiraria pessoas da pobreza, que mudaria a face do país, que o Brasil experimentaria crescimento como nunca antes. Isso aconteceu durante os governos Lula de 2003 a 2010. Milhões saíram da pobreza, a economia cresceu, o Brasil ganhou projeção internacional.
Lula deixou o cargo com aprovação histórica. Mas Baba Vanga viu algo mais. Ela viu que esse sucesso plantaria as sementes da queda. Ela previu que o partido desse líder se corromperia, que o poder os mudaria, que esqueceriam suas origens, que começariam a usar os mesmos métodos daqueles que um dia combateram. A Lava Jato expôs exatamente isso. Escândalos de corrupção envolvendo o PT, o Mensalão, o Petrolão, bilhões desviados. Baba Vanga viu tudo isso décadas antes. Ela previu que esse líder seria derrubado, não diretamente, mas através de sua sucessora, que haveria um impeachment, que o país se dividiria como nunca antes. Dilma Rousseff sofreu impeachment em 2016. O país se fragmentou em duas tribos irreconciliáveis. Previsão cumprida. Mas aqui é onde fica realmente perturbador. Baba Vanga previu que o próprio líder seria preso, que seria acusado de corrupção, que passaria tempo na prisão, que seus apoiadores diriam que era perseguição política, que seus opositores diriam que era justiça. Lula foi preso em abril de 2018. Passou 580 dias na prisão. Exatamente como ela previu, o país se dividiu completamente sobre o significado disso. E então, ela previu algo que parecia impossível. Ela disse que esse líder voltaria, que mesmo depois da prisão, mesmo depois de tudo, ele ressurgiria, que chegaria ao poder novamente. As pessoas que ouviram essa previsão pensaram que ela estava errada. Como alguém poderia voltar depois de ser preso por corrupção? Como alguém poderia reconquistar a presidência nessas circunstâncias? Mas em 2022, Lula foi eleito presidente pela terceira vez. Mais uma vez, Baba Vanga estava certa. Agora, vamos falar sobre o que ela viu para 2026. E é aqui que a profecia fica verdadeiramente alarmante. Baba Vanga disse que quando esse líder retornasse ao poder, seria diferente. Que ele seria mais velho, mais cansado, que o país estaria mais dividido, que os desafios seriam imensos. Ela disse que ele tentaria reviver o passado, tentar recriar os sucessos anteriores, mas que o mundo teria mudado, que os métodos antigos não funcionariam mais. Olhe para o governo Lula atual. Compare com seus primeiros mandatos. Os desafios são completamente diferentes. A economia global mudou, a política mudou, o próprio Brasil mudou. Baba Vanga previu que em 2026 esse líder enfrentaria sua maior crise. Não uma crise de um único evento, mas múltiplas crises convergindo ao mesmo tempo. Ela viu crise econômica, ela viu descontentamento social, ela viu desafios ambientais, ela viu fragmentação política, tudo atingindo um ponto crítico simultaneamente. E ela viu que esse líder, por mais experiente que fosse, lutaria para responder. Que as ferramentas que funcionaram antes não funcionariam mais, que ele se veria preso entre as expectativas de sua base e as realidades de governar um país profundamente dividido. Olhe para o Brasil agora, para onde estamos indo em 2026. As crises estão convergindo exatamente como ela previu. Mas a previsão mais específica, a mais perturbadora, é sobre a saúde de Lula. Baba Vanga disse que viu esse líder enfrentando sérios problemas de saúde em 2026, que sua idade avançada e o estresse do cargo cobrariam um enorme preço, que haveria um momento em que a nação inteira ficaria em suspenso, esperando notícias sobre sua condição. Ela não disse que ele morreria, ela foi clara sobre isso, mas disse que sua saúde se tornaria uma questão nacional, que criaria incerteza, que forçaria o país a confrontar questões sobre sucessão que não queria enfrentar. Lula tem 80 anos agora em 2026. A pressão do cargo é imensa, os desafios são enormes, a possibilidade de problemas de saúde é real. Baba Vanga viu isso décadas atrás. Ela também previu algo sobre a reação do país a essa crise de saúde. Disse que revelaria o quanto o Brasil ainda dependia desse único homem, que mostraria que o país não tinha desenvolvido lideranças além dele, que o movimento que ele criou estava muito centrado em sua pessoa. E ela disse que isso era perigoso, que nenhum país deveria depender tanto de um único indivíduo, que quando esse indivíduo falha, por qualquer razão, todo o sistema fica em risco. Olhe para a política brasileira. Quem é a liderança do PT além de Lula? Quem pode mobilizar as massas como ele? Quem tem a confiança da base?
Baba Vanga viu que essa dependência se tornaria uma crise em 2026. Mas há mais. Ela previu tensões crescentes entre Lula e instituições democráticas em 2026. Não que ele tentasse um golpe, mas que haveria conflitos, que testaria limites, que enfrentaria resistência de outras instituições, que esses conflitos colocariam pressão adicional para a democracia brasileira. Ela viu o Congresso se tornando cada vez mais difícil de gerenciar. Viu o Judiciário mantendo sua independência de maneiras que frustrariam o governo. Viu as Forças Armadas permanecendo como uma presença inquietante nos bastidores. Ela viu todas essas tensões chegando a um ponto crítico em 2026. E ela viu Lula preso no meio disso, tentando governar, tentando implementar sua agenda, mas enfrentando obstáculos em cada direção. Baba Vanga também fez previsões sobre a economia brasileira sob Lula em 2026. E essas previsões são sombrias. Ela viu o Brasil lutando com inflação. Viu o real perdendo valor. Viu as pessoas comuns tendo dificuldade para comprar alimentos básicos, pagar contas, sobreviver. Ela previu que as políticas do governo tentariam ajudar os pobres, que haveria programas sociais, transferências de dinheiro, tentativas de aliviar o sofrimento. Mas ela também viu que essas políticas não seriam suficientes, que os problemas estruturais da economia brasileira eram profundos demais para serem resolvidos apenas com redistribuição. Ela viu a classe média sendo esmagada, viu pequenos empresários quebrando, viu o desemprego aumentando apesar das estatísticas oficiais dizerem o contrário. E ela viu a frustração crescendo, pessoas que votaram em Lula esperando mudança, mas não vendo suas vidas melhorarem, até piorarem. Olhe para as previsões econômicas para o Brasil em 2026. Olhe para os avisos dos economistas. Olhe para os indicadores. Baba Vanga viu isso há 50 anos. Ela também previu algo sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia especificamente, e isso está diretamente ligado ao governo Lula. Ela viu a floresta tropical continuando a ser destruída em 2026. Não no ritmo anterior, talvez, mas ainda sendo perdida, ainda sendo queimada, ainda desaparecendo. E ela viu que isso criaria um dilema impossível para esse líder, porque ele seria pressionado por ambientalistas internacionais a proteger a Amazônia, mas também seria pressionado por forças internas, por interesses econômicos, por comunidades que dependiam do uso da terra. Ela viu esse líder tentando equilibrar essas pressões, tentando agradar a todos e conseguindo satisfazer ninguém. Ela viu a comunidade internacional perdendo a paciência, ameaçando sanções, questionando o compromisso do Brasil com o clima. E ela viu forças internas acusando o governo de vender o país, de colocar interesses estrangeiros acima dos brasileiros. Esse dilema já está aparecendo. Em 2026, Baba Vanga previu que chegaria a um ponto de ruptura. Mas talvez a previsão mais significativa de Baba Vanga sobre Lula em 2026 seja sobre seu legado, sobre como ele será lembrado pela história. Ela disse que viu dois futuros possíveis, duas linhas do tempo divergentes, e qual se tornaria realidade dependeria de escolhas feitas em 2026. Na primeira linha do tempo, Lula é lembrado como um herói trágico, alguém que veio de nada, que chegou ao topo, que fez uma diferença real na vida de milhões, mas que ficou velho demais, que voltou quando deveria ter descansado, que manchou seu próprio legado ao não saber quando parar. Nessa linha do tempo, ele deixa o cargo cedo por problemas de saúde, ou termina o mandato mais claramente diminuído, e as pessoas lembram dele com uma mistura de gratidão pelo passado e tristeza pelo presente. Na segunda linha do tempo, algo pior acontece. As crises de 2026 saem do controle, a economia entra em colapso, a violência política aumenta, as instituições começam a falhar. E nessa linha do tempo, Lula é culpado. Justamente ou injustamente, ele se torna o bode expiatório. Sua volta ao poder é vista como um erro, seu legado inteiro é reavaliado sobre uma luz mais sombria. Baba Vanga disse que ambas as linhas do tempo eram possíveis em 2026. Qual se tornaria realidade dependeria de fatores que ela não podia ver claramente. Escolhas, eventos, sorte. Mas ela disse que uma coisa era certa. 2026 seria o ano que definiria como Lula da Silva seria lembrado pela história. Agora, você pode estar se perguntando, por que Baba Vanga se importava com um líder brasileiro? Por que ela teve tantas visões sobre Lula especificamente? Ela explicou isso para as pessoas próximas a ela. Ela disse que viu esse homem como representante de algo maior, não apenas um líder individual, mas um tipo de líder, um padrão que se repetiria em todo o mundo.
O líder populista, aquele que vem do povo, que promete mudança radical, que mobiliza as massas, que desafia o establishment, que alcança o poder, que implementa reformas, que enfrenta resistência, que é derrubado, que volta. Ela viu esse padrão se repetindo em muitos países, em muitas épocas, e ela viu Lula como um dos exemplos mais claros desse arquétipo. Ela disse que estudar o destino dele era estudar o destino de todos os líderes desse tipo, que as lições aprendidas com sua história se aplicariam amplamente. E a lição mais importante, ela disse, estava em 2026. No momento em que o líder populista envelhecido tenta uma última vez. No momento em que confronta realidades que o idealismo não pode vencer. No momento em que o carisma pessoal não é mais suficiente. Esse momento, ela disse, revelaria verdades profundas sobre liderança, poder e mudança social. Baba Vanga também fez previsões sobre os apoiadores de Lula em 2026. E essas previsões são fascinantes. Ela previu que sua base se dividiria, não completamente, mas surgiriam fissuras entre aqueles que ainda acreditavam cegamente e aqueles que começavam a questionar, entre os pragmáticos e os idealistas, entre os jovens e os velhos. Ela viu jovens esquerdistas ficando impacientes, querendo mudanças mais rápidas, mais radicais, vendo Lula como muito cauteloso, muito disposto a fazer compromissos. Ela viu a velha guarda defendendo-o ferozmente, recusando-se a ouvir críticas, tratando qualquer questionamento como traição. E ela viu que essa divisão enfraqueceria o movimento, que criaria oportunidades para os oponentes, que tornaria a governança ainda mais difícil. Olhe para a esquerda brasileira agora. Você vê essas tensões? Você vê essas divisões começando? Baba Vanga viu isso há décadas. Ela também previu algo sobre os oponentes de Lula. Ela viu que em 2026 eles estariam reorganizados, mais fortes, mais unidos do que estiveram por anos. Ela viu que haviam aprendido lições com suas derrotas anteriores, que haviam desenvolvido novas estratégias, novas mensagens, novas formas de mobilização. E ela viu que atacariam em 2026, não necessariamente através de eleições, que não estão agendadas, mas através de outros meios, através do Congresso, através das ruas, através da mídia, através de pressão constante. Ela viu o governo Lula sob cerco, defendendo-se em múltiplas frentes, gastando energia apenas para sobreviver, não para avançar sua agenda. Isso está começando a acontecer agora, exatamente como ela previu. Baba Vanga fez uma previsão particularmente específica sobre um evento que aconteceria em meados de 2026. Ela não deu uma data exata, mas disse que seria durante o inverno do Hemisfério Sul. Ela viu um grande escândalo emergindo, não necessariamente envolvendo Lula diretamente, mas pessoas próximas a ele, seu círculo íntimo, membros importantes de seu governo. Ela disse que esse escândalo dominaria as manchetes, que seria usado pelos oponentes como prova de que nada havia mudado, que a corrupção continuava. E ela viu que a resposta de Lula a esse escândalo seria crucial, que definiria o resto de seu mandato, que determinaria se ele mantinha a confiança de sua base ou a perdia. Ela disse que havia dois caminhos. Ele poderia confrontar o problema diretamente, demitir os envolvidos, apoiar investigações completas, ou ele poderia protegê-los, minimizar, defender. A primeira escolha salvaria sua integridade, mas enfraqueceria sua coalizão. A segunda manteria a coalizão unida, mas destruiria sua credibilidade moral. Baba Vanga não viu claramente qual caminho ele escolheria, mas ela viu que era uma escolha que precisaria ser feita em 2026. Estamos no inverno agora. Esse escândalo já surgiu? Ainda está por vir? Fique atento. Agora vamos falar sobre algo que Baba Vanga viu sobre Lula, que é diferente de suas outras previsões, algo mais pessoal, mais humano. Ela disse que viu esse líder em momentos privados, sozinho, refletindo sobre sua vida, questionando suas escolhas. Ela viu um homem cansado,
Um homem que dera tudo para seu país, que sacrificara tudo pela luta e que em 2026 se perguntaria se valeu a pena. Ela viu dúvida, não dúvida pública, ele nunca mostraria isso externamente, mas dúvida privada, a dúvida que vem tarde da noite, quando você está sozinho com seus pensamentos. Ela viu esse líder se perguntando se deveria ter voltado, se deveria ter deixado seu legado intocado, se deveria ter descansado. E ela viu que não teria resposta, porque você nunca sabe, você nunca poderá saber se fez a escolha certa. Baba Vanga disse que compartilhava essa visão porque era importante lembrar que líderes são humanos, que duvidam, que lutam, que carregam fardos que o público nunca vê. Ela disse que ter compaixão por líderes, mesmo quando você discorda deles, mesmo quando você os critica, é importante, porque a liderança tem um custo que poucos entendem. Essa foi uma previsão incomum para ela, mais filosófica do que factual, mas ela sentiu que era importante incluí-la. Baba Vanga também viu algo sobre o papel internacional do Brasil sob Lula em 2026, e isso está diretamente conectado ao destino político dele. Ela previu que o Brasil tentaria se posicionar como líder do Sul global, como uma alternativa tanto ao Ocidente quanto à China, uma terceira via. Ela viu Lula viajando extensivamente, construindo alianças, tentando criar um novo bloco de poder. Mas ela também viu que isso teria sucesso limitado, que outros países seriam céticos, que o Brasil não tinha o poder econômico ou militar para realmente liderar. E ela viu que essa lacuna entre ambição e realidade criaria frustração, tanto para Lula pessoalmente quanto para o país. Ela previu um momento em 2026 onde Lula estaria em um palco internacional importante, fazendo um discurso, apresentando sua visão para uma nova ordem global. E ela viu que a resposta seria educada, mas fria, que as pessoas ouviriam, aplaudiriam, mas não agiriam. Ela viu Lula percebendo naquele momento que o mundo havia mudado, que o Brasil não tinha mais a influência que teve, que seus dias de ser cortejado por potências globais haviam passado. Esse seria um momento de compreensão amarga, ela disse, um momento que redimensionaria suas ambições pelo resto do mandato. Vamos falar sobre uma previsão que Baba Vanga fez sobre o legado institucional de Lula, sobre o que aconteceria com o PT e o movimento de esquerda mais amplo depois dele. Ela previu que 2026 seria o ano em que ficaria claro que o movimento não havia desenvolvido uma segunda geração de liderança, que tudo ainda girava em torno de Lula e que quando ele finalmente saísse de cena, por qualquer razão, haveria um vácuo. Ela viu lutas internas pelo poder, diferentes facções dentro do PT competindo para serem suas herdeiras, mas nenhuma com o carisma, a história ou a conexão popular que ele tinha. E ela viu que esse vácuo de liderança criaria oportunidades para a direita, que a esquerda brasileira enfrentaria anos no deserto político depois que Lula se fosse. Ela disse que isso era uma falha fundamental do movimento, que eles haviam construído tudo em torno de um homem, em vez de em torno de ideias e instituições, e que estavam pagando o preço agora. 2026, ela previu, seria o ano em que essa realização começaria a se firmar, onde até os apoiadores mais leais começariam a se preocupar com o que viria depois. Agora, aqui está algo que vai surpreender você. Baba Vanga não viu Lula como vilão ou herói, ela viu como uma figura trágica no sentido clássico. Alguém com grandes virtudes e grandes falhas. Alguém que alcançou alturas extraordinárias, mas também cometeu erros sérios. Alguém cujo destino era em parte sua própria criação e em parte determinado por forças além de seu controle. Ela disse que a história julgaria Lula da Silva de forma complexa, não simplesmente bom ou mal, mas complicado, contraditório, humano. Ela viu que ele tirara milhões da pobreza. Isso era inegável, um feito que poucos líderes na história poderiam igualar. Mas ela também viu que sob sua liderança e a de seu partido, a corrupção prosperara, que oportunidades de reforma real foram perdidas, que o sistema político brasileiro permaneceu fundamentalmente disfuncional. Ela viu realizações e falhas entrelaçadas, impossíveis de separar,
parte do mesmo legado. E ela disse que em 2026, ambos estariam em pleno display, as conquistas e os fracassos, a grandeza e as limitações. Ela disse que o ano forçaria uma reavaliação, que forçaria tanto os apoiadores quanto os críticos a verem o quadro completo. Baba Vanga fez uma previsão final sobre Lula que é a mais enigmática. Ela disse que viu um momento em 2026, no final do ano, onde ele faria uma escolha. Não uma escolha política, não uma escolha de política pública, mas uma escolha pessoal. Ela disse que viu duas portas, uma levando a continuar, a lutar até o fim de seu mandato, a nunca desistir. A outra levando a passar o bastão, a reconhecer limitações, a colocar o país acima da ambição pessoal. Ela disse que não podia ver qual porta ele escolheria, que ambas estavam igualmente visíveis em suas visões, que o futuro se bifurcava naquele ponto. Mas ela disse que a escolha definiria tudo, seu legado, o futuro do Brasil, o destino de milhões. E ela disse que essa escolha viria no final de 2026, depois de tudo mais, depois de todas as crises, desafios e lutas. Um momento de verdade. Um momento de decisão. Estaremos observando quando chegar. Então, o que fazemos com essas previsões? Como respondemos ao conhecimento de que Baba Vanga viu o destino político de Lula em 2026? Primeiro, entendemos que previsões não são destino. Elas mostram possibilidades, trajetórias, padrões. Mas os seres humanos têm livre arbítrio. As escolhas importam. Segundo, prestamos atenção. Observamos os sinais. Vemos se os padrões que ela previu estão se desenvolvendo. Terceiro, nos preparamos para a turbulência, para a incerteza, para a mudança. Quarto, mantemos a compaixão. Quer você apoie Lula ou se oponha a ele, lembre-se de que ele é humano, que a liderança tem um custo, que o julgamento é fácil quando você não está nas trincheiras. E, finalmente, lembramos que o futuro do Brasil é maior do que qualquer indivíduo, maior do que Lula, maior do que qualquer líder. O país sobreviverá a essa fase, aprenderá com ela, seguirá em frente. Baba Vanga viu Lula como parte de um ciclo maior, um capítulo em uma história mais longa. Importante, sim. Definidor, sim. Mas não o fim da história. Ela viu o Brasil além de 2026, além de Lula. E ela viu possibilidades tanto escuras quanto luminosas. Qual se tornará realidade? Depende não de um homem, mas de milhões. De você, de mim, de cada brasileiro fazendo escolha sobre que tipo de país querem. A profecia sobre Lula é realmente uma profecia sobre o Brasil, sobre quem somos, para onde estamos indo, que futuro criaremos. 2026 é o ano da verdade, para Lula, para o Brasil, para todos nós. Baba Vanga nos mostrou o que está em jogo. Agora, temos que viver. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.